Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. É uma alegria estarmos juntos nessa tarde novamente, para a nossa formação semanal. Eu me chamo Jean, eu sou aqui da Dominus Evangelização e Marketing, sou diretor aqui na agência. Eu queria dizer para vocês que a gente toda semana faz esse tipo de formação, onde a gente traz temas relevantes para o nosso contexto pastoral, né? Então, toda quinta-feira, às 13 horas, nós falamos de diversos assuntos, e nesse período agora nós estamos falando sobre conselho de pastoral, conselho econômico. Na semana que vem nós vamos ter sobre inteligência artificial também, um tema bem relevante. E hoje nós temos uma formação super bacana, onde vai integrar aí conselho econômico, né, a perspectiva pastoral. Para a gente começar com a graça de Deus, então nós vamos rezar, né, antes de começar, e aí depois eu já abro aqui para a formação, certo? Essa formação está sendo gravada, e depois a gente vai estar disponibilizando no nosso canal no YouTube. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, suplicamos a tua graça, da ação do teu Espírito sobre nós, sobre cada um que aqui está assistindo essa formação, sobre a minha vida que estarei conduzindo a formação. Colocamos também todos aqueles que hoje estão afastados de Cristo, da igreja. Suplicamos pela realidade financeira de nossas paróquias, para que a tua divina providência prevaleça sobre cada uma delas. Depositamos a nossa vida sobre os cuidados e a proteção maternal da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos participantes, nossos agentes de pastoral, lideranças, nós vamos abordar agora um pouco sobre a dimensão do conselho de pastoral, conselho econômico, aliás, e vamos trazer aqui uma reflexão sobre a captação de recursos e o papel do conselho nisso. Mas antes, eu gostaria de saber quem aqui é membro do conselho econômico, né? Quem que está na formação e que também pertence ao conselho econômico, seja da capela, da matriz, da paróquia como um todo. Digita ali para mim no chat, para que eu saiba aí quantos que tem, e também aqueles que são padres, se puderem se identificar. Então, qual vai ser aqui a nossa temática, né? Conselhos econômicos, conceitos básicos da captação de recurso para paroquial, certo? Então, vamos lá. A gente vai adentrar numa reflexão um pouco mais estratégica, certo? Então, o dinheiro a serviço da missão, né? O verdadeiro papel do... A natureza da igreja é evangelizar. Se a captação de recurso ela não está a serviço da evangelização, ela perdeu o seu propósito. Então, o Conselho Econômico, ele vai, de fato, captar recursos financeiros, mas a sua natureza como identidade e missão é a evangelização, certo? Então, se a nossa forma de adoção para a gestão de receitas, né, para a captação de receitas, não estiver permeada pela missão do Evangelho, pela missão de anunciar o Evangelho, a gente precisa refletir e mudar essa rota, certo? Deixa eu dar uma olhadinha só aqui para ver quem que tem membros do conselho, legal. Tem pessoal aí de Ladário, Mato Grosso. O Nicolas, seja bem-vindo. Márcia, muito legal. Bastante gente aí de várias regiões do nosso país. Isso é uma alegria para a gente. Tem gente do Maranhão, Piauí, Ceará, Minas Gerais. Quanta gente, olha que legal, né? Que bacana isso. Então, vamos lá. Então, se nós temos que captar recurso para a paróquia, esse recurso precisa ser captado para
a vivência missionária. Parece óbvio isso, né? Parece que, ora, se a gente é uma paróquia, uma comunidade, a nossa busca por receita, por dinheiro, ela existe para buscar recurso financeiro, para buscar recurso financeiro para a evangelização. Vamos entender um pouquinho o que é o conselho econômico, né? Aí existem vários, nas dioceses, geralmente tem os diretórios diocesanos. Eu peguei aqui como base o diretório da Diocese de Santo André, que é onde nós estamos inseridos aqui, mas ele deve seguir mais ou menos o mesmo padrão para as realidades diversas das nossas dioceses, tá? Vamos lá. Então, o que é o Conselho Econômico? Né? O Conselho de Assuntos Econômicos da Paróquia, o CAE, ou o CAEP, né, como alguns chamam, é um órgão canônico obrigatório que efetiva a corresponsabilidade dos leigos na administração dos bens paroquiais. Assessorando diretamente o pároco, o CAEP aplica uma gestão profissional para garantir que todo o patrimônio e os recursos arrecadados tenham como destino absoluto a evangelização. Mais do que gerir números, seu papel é atuar em profunda comunhão para planejar e assegurar a sustentabilidade evangelizadora, permitindo que a paróquia abandone o amadorismo financeiro e cumpra plenamente a sua missão. Então, aqui a gente tem uma explicação, um conceito do que é o Conselho Econômico. Então, a gente tem uma estrutura organizacional obrigatória, necessária dentro das nossas paróquias para a gestão, para a administração dos bens paroquiais, certo? Este CAEP é formado por membros da comunidade que vão se reunir com frequência para tomadas de decisão e reflexões junto com o pároco. Eles assessoram o pároco. Algo muito importante aqui. Todos os conselhos dentro da igreja, eles são conselhos consultivos, eles são conselhos, são pessoas, membros conselheiros, né? Ou seja, eles estão ali para aconselhar o pároco, não significa que a decisão é deste conselho, né? Geralmente um padre não costuma tomar decisões sem consultar o conselho e, na maioria das vezes, vai ter ali, pelo menos, uma unanimidade concordando com ele para aquela tomada de decisão. Às vezes pode acontecer de o conselho dizer que não gostaria de fazer aquele investimento, mas o padre achar por bem que aquele investimento seja feito, visto que ele é o líder, ele é, na verdade, o administrador da paróquia e ele tem autoridade para tomar decisões. Mas, na maioria dos casos, os padres, principalmente quando diz respeito à dimensão financeira, procuram tomar decisões sempre pautadas com o aval, né, com a chancela deste Conselho Econômico. Em algumas dioceses, o Conselho Pastoral e o Conselho Econômico, eles meio que trabalham juntos. Em outras, há uma separação disso. Vocês vão ver aqui na formação que a minha percepção sobre isso é que os dois tenham, sim, um trabalho em conjunto, mas claro que o CAEP tem o Conselho Econômico tem as suas reuniões e o Conselho Pastoral também as suas reuniões específicas diante da demanda e necessidade de cada um. O que é a captação de recursos no contexto paroquial? Né? Eu vou reprisar aqui um pouco esse conceito. O conceito de captação de recursos na paróquia é um conjunto de processos para planejar, um conjunto de processos planejados e contínuos para mobilizar bens, talentos e recursos financeiros necessários para que a igreja cumpra sua missão de evangelizar, realizar obras sociais e manter suas estruturas de forma digna e profissional. Diferente do amadorismo, a captação profissional foca quando o fiel está engajado, sentimento de pertença, ou seja, na fidelização e no compromisso de longo prazo dele com a comunidade, não apenas de doações pontuais. Vamos lá. Se o conselho é responsável pela gestão dos bens e também pelo planejamento de captação de receita, e a captação de recurso, ela é esse conjunto de atividades planejadas para mobilizar bens, talentos e recursos financeiros, isso significa que a missão do Conselho está diretamente ligada também à captação de recurso e compete aos membros do Conselho adotarem estratégias, um planejamento para que isso possa ser desenvolvido. Então, quando a gente pensa que dinheiro
e evangelização não se conectam, isso é um grande erro. Na verdade, a gente precisa do recurso financeiro para evangelizar. E aqui tem uma coisa interessante. Eu vim de uma formação diocesana no dia de ontem e um padre trouxe uma questão muito interessante que ele enfrenta na paróquia dele. Ele diz assim, Jean, se eu disser para o meu conselho assim, vamos reformar o centro pastoral, não é um problema. Eles têm uma percepção muito clara, o Conselho Econômico, sobre investimentos físicos, compra de material. Precisa comprar essa garrafa para a liturgia, precisa comprar o turíbulo. Eles têm clareza de compra desse tipo de coisa. Mas quando se trata de aquisição ou de investimentos na dinâmica pastoral, evangelizadora, isso começa a ganhar uma proporção negativa profunda dentro do Conselho e também dentro do Conselho Econômico, quanto também dentro do Conselho de Pastoral. Aí ele deu um exemplo. Na paróquia dele foi dado como sugestão pela catequese de batismo que eles fizessem um kit e quando a criança nasce, a pastoral catequética vai levar na casa. Desculpa, eu levei um susto porque o meu celular acabou de cair aqui. Pede ajuda pro Henrique. Henrique, caiu aqui. Desculpa, eu levei um susto aqui. É porque o meu celular estava gravando e ele caiu do pedestal. E aí ele estava explicando para mim que eles fizeram um kitzinho para entregar para os pais e para a criança, né, quando é batizado. E aí a questão que se levantou, a discussão que se levantou nesse processo foi o seguinte, não, a gente não vai gastar dinheiro com isso, se a pastoral quiser fazer, a gente tem que botar recurso do nosso bolso, mas não tirar esse recurso da paróquia. Olha como a visão sobre o uso do dinheiro na evangelização é míope nesse caso. Ora, se nós captamos o recurso no dízimo, se nós captamos os eventos, ele tem que estar a serviço da evangelização, como, por exemplo, custear a formação dos agentes de pastoral, custear o xerox da catequese. Eu não sei se tem catequista aqui que pode me dizer, por exemplo, às vezes, eu preciso tirar xerox, a catequista acaba tirando o xerox com o dinheiro do bolso dela. Não faz o menor cabimento isso. Ou, por exemplo, a catequista quer fazer uma dinâmica e precisa de bombom, ela precisa de chocolate para fazer isso. Ela precisa comprar porque a paróquia não custeia esse tipo de coisa. O que é equivocado, porque o Conselho de Pastoral, o Conselho Econômico deveria ter um planejamento orçamentário que prevê investimentos na catequese, investimentos no grupo de jovens, investimentos de estrutura, investimento em todas as áreas. Eu não posso só investir em estrutura. Isso é errado, isso não está certo. Aí é muito interessante a gente falar do dízimo, das 4 dimensões do dízimo, mas na prática, as 4 dimensões não há aplicação. A gente mente, literalmente, a gente mente para os dizimistas, dizendo que o dinheiro do dízimo é aplicado nas 4 dimensões, mas na prática ele não é aplicado nem na caridade, nem na pastoral, nem na missão, ele só é aplicado na estrutura, ele só é aplicado na despesa de luz, água, telefone, e não é pensado o todo. Então, isso não só o dízimo, né, os eventos, tudo que a gente faz. Então, quando a gente pensa na captação de recursos, na captação de receita, né, tanto financeira, a captação de pessoas e de bens, tudo tem que estar a serviço da evangelização. Um conselho econômico que tem uma visão míope sobre a realidade evangelizadora, a gente precisa corrigir. Inclusive, eu falava para o padre nessa formação, assim, padre, observe se o seu conselho ele é formado por lideranças que realmente foram evangelizadas. Porque há muitas paróquias que têm pessoas que trabalham na parte administrativa, no economato, na parte do conselho econômico, porque elas são boas em matemática, eles são empresários, pessoas que têm habilidade com esse tipo de atividade, mas, na verdade, não passaram por um processo de conversão, de evangelização. Então, é como se eles estivessem servindo a um clube, a uma obra social.
Na verdade, nem é uma obra social, é muito mais a um clube. A ideia de que, tipo assim, não, isso aqui é o nosso clube e nós precisamos de uma estrutura de qualidade do clube. Entende o que eu quero dizer? No clube, os sócios se preocupam que a qualidade da piscina seja boa, que a qualidade do restaurante disponível seja boa, que as quadras disponíveis sejam boas. A gente tem uma cultura acerca da gestão do recurso financeiro na igreja muito ligada à estrutura física. E aí a gente vê em muitas paróquias, tá? Uma estrutura gigantesca de estrutura física que não é utilizada direito. Por exemplo, tem lá um galpão enorme para fazer a festa do padroeiro, que é usado uma vez no ano. O resto do ano não se usa para mais nada. Se os jovens pedirem para jogar futebol naquele galpão, que poderia também ser uma quadra de esporte, de lazer para os jovens não são proibidos, eles não podem usar. Né? Eu fui numa paróquia dar uma formação e eles têm a área de festa muito legal, um galpãozão com os quiosques, tudo muito bonito, assim, bem organizado. E eu olhava para aquilo e disse, nossa, isso aqui daria uma quadra poliesportiva super legal para trabalhar com jovens. Aí quando eu estava dando a formação e falando sobre a evangelização dos jovens e tal, e eu dava algumas ideias, aí o padre na hora levantou a mão e disse, nossa, Jean, você deu uma ideia agora que eu já pensei aqui em reorganizar aquele espaço onde a gente faz a festa para também ser um espaço de lazer para a criança, para os jovens e para as famílias. E aí eu disse, ô padre, quando eu fui visitar aquele espaço com o senhor, eu ia dizer isso para o senhor, mas eu pensei, não vou dizer agora não, vou deixar para um outro momento. E aí o padre já naquela hora pensou, né, na hora da formação. Então, muitas vezes a gente se preocupa demais com a estrutura física só para organizar eventos para captar mais dinheiro. Mas a gente não pensa na estrutura física para dinâmica pastoral, para gestão pastoral. Ou a gente faz um centro catequético lindo, mas vazio. Ele é usado uma vez por semana. Não tem atividade todos os dias acontecendo naquele lugar, o que é um grande erro. Vamos lá. O que a gente precisa captar de recurso dentro da comunidade? Né? A gente precisa captar recurso financeiro, a gente precisa captar talentos, ou seja, pessoas e também bens materiais. Então, quando a gente pensa como CAEP, como Conselho Econômico, se o coordenador do Conselho Econômico não tiver uma visão evangelizadora e ele entender que todo o recurso que ele vai captar financeiro provém de pessoas evangelizadas, como é que ele vai gerar receita, né? Gerar dinheiro para a comunidade? Por isso que é importante um conselho econômico evangelizado, convertido, que entende que o dinheiro está a serviço da comunidade e que quando a comunidade tem uma liturgia com músicos desafinados, com qualidade de música ruim, e ele vê aquilo, ele tem a capacidade de padre. E se nós contratássemos músicos para as principais missas da paróquia? Porque não dá para a gente ficar contando só com as pessoas que cantam por boa vontade, mas são desafinados, a música é ruim, e isso faz afastar as pessoas da igreja. E se nós pagássemos pessoas que cantam na igreja, mas que têm uma boa voz, que são profissionais nessa área, e que poderiam servir, nossa, mas a gente vai pagar músico para isso? Vai! Por que não? Quem disse que não pode? Né? Aí a gente às vezes reclama que o músico da paróquia canta num barzinho no final de semana, né? Claro, ele precisa sustentar a família dele, mas a gente não está disposto a pagar para ele cantar na missa da paróquia e ser fruto do trabalho dele. É o trabalho dele, ele é um profissional daquela área. Ou então a gente dedicar a capacitar os nossos músicos para cantarem e tocarem com qualidade. Ah, nós temos músicos que são bons, têm boa voz? Tem. Ah, então vamos capacitar eles. Vamos pagar a técnica vocal, vamos pagar instrumento, vamos pagar aula para tocar melhor. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar com essa mania que tudo na igreja precisa ser voluntário e pode ser feito de qualquer forma. Tem coisas que não dá. Por exemplo, a liturgia tem que ser muito bem celebrada, tem que ter boa música, tem que ter uma estrutura legal. Se a paróquia é muito quente, é bom ter ar-condicionado, porque vai facilitar para as pessoas. Ah, isso é frescura. Não é frescura. Vai você prestar atenção no meio do calor. Você não consegue, é natural, é humano. Então, se eu vou numa igreja que é confortável, eu estou mais disponível para ouvir. Então, entendam que
toda a dinâmica de material, recurso material, de talentos e de financeiro, ela tem que ter como centro de tudo o evangelho. É a evangelização o motor propulsor para o nosso crescimento. Se não tiver evangelização, fecha as portas e vão embora, não precisa mais. Porque nós deixamos de ser igreja. Entende? Ah, mas a gente celebra a missa já antes de evangelização. Depende, se essa missa não tiver qualidade, ela vai esvaziando. Tem muita igreja, muita paróquia, que está esvaziando, ou as pessoas só vão para a igreja porque são pessoas com muita maturidade de fé que suportam ir para a missa, mesmo diante de uma homilia ruim, de uma missa ruim, de uma música ruim, porque elas vão por amor a Deus. Mas aquela pessoa afastada de Cristo da igreja não vai. Então não vai ter crescimento evangelizador. Na prática, toda a mobilização realizada pela comunidade para captar recurso deve estar centrada no propósito de evangelizar. Não dá para um conselho econômico não entender de evangelização. A gente precisa de pessoas que cuidam do dinheiro da igreja que sejam convertidas, inclusive para evitar corrupção. E a corrupção, ela não é só desvio de dinheiro. A corrupção é quando nós também usamos o dinheiro dos outros de forma que ostentamos, que não vivemos a sobriedade, quando nós retemos diante dos necessitados. Toda vez que eu digo, por exemplo, que o dízimo é investido nas 4 dimensões do dízimo para os dizimistas, e na prática isso não é aplicado, isso também é corrupção, ou não é? Eu estou dizendo que é feito e não é feito. Eu estou mentindo. Então, eu preciso ter clareza de que as pessoas que estão no conselho, elas têm que ter, sim, vivência evangelizadora e, de preferência, pessoas que tenham um espírito missionário muito intenso. Que elas tenham uma visão de crescimento evangelizador cada vez maior, cada vez mais ampliado, e que elas tenham sempre, claro, uma característica que é o abandono à divina providência. Porque pessoas que têm clareza sobre a divina providência, elas não vão ser mesquinhas, elas não vão reter, elas vão gerir, vão gerenciar o recurso financeiro, mas vão ter a audácia, a ousadia de fazer aquilo que é essencial para o crescimento evangelizador. O raio-x das nossas paróquias. A gente vê hoje uma sobrecarga promocional, a exaustão dos voluntários, isolamento das pastorais e o foco exagerado apenas no financeiro, né? Eu pedi para botar essa imagem dessa gente cansada, porque ela tem rifa para vender, bingo para organizar, festa do padroeiro, está pedindo doação para não sei o que mais, ou seja, nós sobrecarregamos as lideranças com tanta carga de busca de doações e receitas que as pessoas vão ficando exaustas, e não é de evangelizar, é de ficar buscando dinheiro para pagar as contas e não ver resultado evangelizador. O problema não é captar o recurso financeiro, o problema é quando essa captação de recurso financeiro nos impede de evangelizar. Né? Por exemplo, eu posso realizar uma festa do padroeiro para captar recurso, que vai ter como objetivo evangelizar as pessoas e também captar o recurso. Mas a maioria dos casos do que a gente vê nas nossas festas de padroeiro, o recurso é só o mais importante. A festa do padroeiro, a evangelização, ninguém está nem aí preocupado. Ou, por exemplo, eu faço um jantar dançante, eu só quero dinheiro, mas e os casais que foram para o jantar, sequer a gente reza uma Ave Maria por eles. Então, assim, como que a gente faz para que a gente capte recurso, mas também evangelize? Porque aí essa sobrecarga dos agentes, ela vai ser controlada. Eu vou estar cansado, mas eu vou estar cansado de evangelizar e não somente de arrecadar. Porque a arrecadação por arrecadação cansa e a gente fica exausto e os agentes ficam insatisfeitos e a gente tem aí muitas pessoas deixando de servir a igreja por conta disso. O CAEP não é um banco, ele é um conselho de missão. O CAEP existe para efetivar a corresponsabilidade, trabalhar em pastoral de conjunto não é opção, é dever e é da sua identidade.
ele faz parte da missão do CAEP trabalhar a partir de uma visão missionária. Então, o pároco, CAEP, Conselho de Pastoral, precisam estar integrados. Eles precisam caminhar em conjunto, em sincronia. Não dá para pensar a gestão financeira de forma individualizada. Eu não sei se tem padres aqui, mas, padres, é muito importante que você trabalhe com os CAEPs, e se você é coordenador de CAEP, a dimensão espiritual. Quando é que o CAEP fez retiro, por exemplo? Quando que o CAEP tem tido cursos de evangelização? Quando que o CAEP tem, por exemplo, treinamento sobre catequese, sobre evangelização querigmática? Um conselho econômico que não sabe evangelizar, que tem um monte de gente lá, só que é voluntário na paróquia, mas sem perspectiva evangelizadora, é melhor fechar. Ele não existe como conselho econômico pastoral, conselho econômico paroquial. O conselho econômico de uma paróquia, ele serve à evangelização, não é o contrário. O que a gente vê hoje são conselhos econômicos que a evangelização serve a ele. Eu vou dar um exemplo. Tem festa do padroeiro. Para a catequese, para a liturgia, para tudo, só para resolver coisa de arrecadação. Eu vejo aqui pelas nossas imersões da Pastoral do Dízimo. No mês do padroeiro, na festa do padroeiro, a Pastoral do Dízimo não consegue fazer uma atividade, porque ela está fazendo o quê? Está em função da festa do padroeiro. Isso não faz o menor sentido. Nós estamos... como é que se diz? Nós estamos... oh, meu Deus, fugiu a palavra. Quando a gente está... Nossa, fugiu agora. Sabotando. A gente está sabotando a missão do conselho e a missão de todas as pastorais. Porque a gente bota, por exemplo, eu acho, tem uma coisa que eu sempre coloco aqui, que é muito interessante, faça um teste. Eu vejo a paróquia inteira se mobilizar para vender rifa, para vender bingo, para arrecadar coisa para festa. Eu raramente vejo uma paróquia que se mobiliza inteira para fazer visita missionária nas casas. Ai, é muito difícil, não dá. Mas como é que consegue pedir? Aí essas mesmas pessoas que a gente pede coisa, a única vez que a gente vai na casa delas é para pedir. A gente nunca vai para rezar por elas. A gente não vai na casa delas para ser igreja para elas. Elas, quando vem alguém da paróquia na porta delas, já vão pensar, ó, vieram buscar o dízimo ou vieram buscar a doação, pedir prenda. Ó, vieram pedir o bendito do boi para o leilão da paróquia, vieram pedir o frango, a carne, eu não sei o que lá. Por quê? Porque nós perdemos a nossa identidade evangelizadora para arrecadar recursos. É duro, é difícil ouvir isso? Mas é realidade. E é realidade muito. Eu viajo o Brasil inteiro, gente. E eu vejo isso, a gente atende paróquia aqui na imersão do dízimo, a gente vê isso acontecer todos os dias. Tudo para na paróquia por causa da arrecadação. Eu aqui, a gente vende a imersão, a assessoria do dízimo, as coisas eu acho muito interessante. Quando é mês do padroeiro, o padre não resolve mais nada, porque ele só está em função da festa do padroeiro. Como se a vida pastoral parasse por causa de um evento que é para buscar dinheiro. Quando, na verdade, não deveria parar nada. A evangelização deveria continuar acontecendo como sempre, todos os dias, sem uma rotina, com uma rotina de hábito. Os eventos e campanhas versus a força do dízimo. O CAEP existe para efetivar a corresponsabilidade. Trabalhar uma pastoral de conjunto não é opção nesse caso do dízimo. A gente tem que trabalhar os eventos nessa perspectiva. O dízimo nessa perspectiva da pastoral de conjunto. Então, se eu tenho os eventos, as campanhas, elas não é que a gente não pode fazer, mas a gente precisa olhar para o dízimo como a principal fonte de receita. Ah, mas o dízimo é prioridade na nossa paróquia. Ele é mesmo. A sua paróquia tem um recurso financeiro destinado para a campanha do dízimo.
Se os agentes do dízimo pedirem um recurso para fazer a lembrancinha do Dia das Mães para as mães que são dizimistas, eles vão ter acesso a esse recurso? Se precisa fazer um banner novo para botar na igreja, que o banner que está lá está 10 anos pendurado na paróquia, o mesmo banner, eles vão ter o recurso, vão dizer, não precisa porque já tem um ali. Vamos fazer um folder novo. Não, mas tem um monte. Mas, padre, esse folder é muito antigo, é muito velho. Entende o que eu quero dizer? A gente precisa fortalecer a identidade da pastoral. Né? A gente tem, por exemplo, aqui a imersão do dízimo, que é um curso que a paróquia paga para fazer. Às vezes eu ouço alguém dizer, mas o curso é muito caro. É caro, é verdade, ele é caro. Por que ele é caro? Porque quando a gente não tem consciência para pagar as coisas, primeiro que é o nosso trabalho, a gente trabalha e se esforça para fazer e estudar e se preparar para dar o melhor para vocês na formação, é o nosso trabalho, mas também ele é caro para gerar consciência de que as coisas têm que ser aplicadas e feitas, porque se for de graça, ninguém faz. Eu já teve casos de paróquias que entraram em contato com a gente, dizendo, a gente não tem dinheiro e tal, a gente é muito pobre, realmente eu vi a arrecadação da paróquia era baixinha e tal. Aí eu pegava e liberava aqui o curso de graça. Sabe quantas fizeram? Nenhuma. Ganharam de graça, nenhuma. Aí quando paga, tomam consciência. Aí eu paguei, tenho que fazer. E é isso mesmo. Então, assim, a gente precisa investir no dízimo, precisa investir na formação, precisa investir na evangelização para a gente ter resultado. Onde que a gente busca recursos? Existem várias formas de buscar recursos. Eu posso buscar recursos nas empresas, por exemplo, as paróquias. A gente tem o hábito de pedir muitas doações de alimentos, de produtos para as pessoas físicas, né, para os paroquianos. Poxa, mas será que se você pedisse a mesma coisa para uma empresa, sei lá, a sua cidade tem uma empresa que produz trigo, uma marca de trigo, e você precisa de trigo para o pastel, será que se você fizer um ofício para ela ser uma patrocinadora, fornecendo todo o trigo para a festa, você não conseguiria, ao invés de isso ser uma doação, isso ser uma parceria, a marca desse trigo vai estar na festa, vai ter um banner deles, você traz ali, em vez de você sobrecarregar as pessoas, os paroquianos, você começa a ter parcerias com empresas. Outra coisa, será que eu não consigo fechar uma parceria com uma distribuidora onde ela me vende a preço de custo e eu compro essa mercadoria e eu vou vender com um certo lucro, mas eu pago por isso, ao invés de eu ficar pedindo para o Vavá, para a Antônia, aí o Vavá vai comprar o trigo, o frango, vai doar o óleo do pastel, aí vai fritar o pastel, vai comprar o pastel, e aí eu quero que ele seja ainda dizimista. Sendo que se eu comprasse as coisas numa distribuidora e vendesse o pastel, sei lá, eu comprei as coisas, vai sair o custo de R$ 1 cada pastel. Eu vender a 2, eu já ganhei 100% em cima disso. Olha, eu não quero vender a 3, já foi 200%. Isso é empreendedorismo evangelizador. O CAEP tem que ter essa visão. Mas a gente vai para as reuniões e tudo a gente quer de graça. Tudo a gente quer doação. E a gente sobrecarrega o fiel, a gente sobrecarrega a comunidade. E nos sobrecarregamos, porque a gente arrecada o trigo, a gente vende a rifa. Se a gente não conseguir vender a rifa, a gente compra todo o bloco da rifa para não entregar para o padre, porque senão o padre vai brigar com a gente. Estou mentindo? É mentira isso? É real, acontece. Está todo mundo aí fazendo cara que concorda comigo, porque é exato, esse é um raio-x das nossas paróquias. E isso é muito problemático, gente. Isso adoece, nos adoece. A gente passa a ver a igreja como um ambiente que nos suga financeiramente o tempo inteiro. Isso é muito ruim. Vamos lá, pessoas físicas. Elas têm que ser, a nossa prioridade com a pessoa física é evangelizar ela para ela ser dizimista. Por exemplo, quando a gente faz uma noite do pastel e a gente divulga para as pessoas irem comer, eu acho muito interessante. Olha a diferença que é como nós nos comunicamos, certo? Como que a gente costuma nos comunicar habitualmente? Vamos lá, noite do pastel na paróquia São José, missa, eu sou padre.
Vou dar o recado. Gente, no próximo sábado vamos ter uma noite de pastel para ajudar na reforma da paróquia. Então, você pode nos ajudar vindo comer o seu pastelzinho aqui na noite do pastel, certo? Esse é o modo que a gente costuma dizer. As pessoas vindo comprar o pastel, elas vão nos ajudar a pagar as contas. Qual é o modo que eu acredito que é o ideal de comunicarmos a noite do pastel ou qualquer outra coisa? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Quem gosta de pastel aqui? Aí o povo levanta a mão, legal. Você costuma comer pastel aonde? Na pastelaria da dona fulana, no ciclano, compra no mercado, pronto. Pois esse sábado você não vai comprar em nenhum lugar. Você vai pegar e vai comprar aqui na paróquia. Porque assim você come o pastel que você gosta, enche o seu buchinho, mas em vez de você comprar lá no mercado, você vai comprar aqui e de quebra você ajuda a paróquia. Vocês entenderam a diferença de como é comunicar isso? Porque nós não associamos só a doação. Porque o que acontece na maioria dos casos? As pessoas dizem assim, não, eu não dei o dízimo esse mês porque eu fui na festa e eu comprei um monte de pastel. Ou eu comprei um monte de coisa durante a festa. Porque na cabeça dela, ela ajudou a paróquia, porque o modelo como a gente divulga a contribuição financeira na igreja é errado. Ora, se a paróquia vende pão de forma, por exemplo, caseiro, todo mundo compra pão na padaria, não compra? Você compra pão todo dia, pois uma vez por semana, em vez de você comprar na padaria, você vai comprar na igreja, e assim você ajuda a igreja. Você não está fazendo caridade. Isso não é uma doação. Isso é só uma mudança de mentalidade, de corresponsabilidade. A dona Irenilda compra pão toda semana na padaria do João, todo dia. Mas na quinta-feira na paróquia dela tem um pão de forma delicioso, maravilhoso. Ela não compra lá, ela vai comprar na paróquia, porque ela sabe que comprando na paróquia, ela vai comer um pão gostoso, vai comprar barato, porque não é caro, e de quebra ela ajuda a igreja, mas isso não tem nada a ver com o dízimo dela. Entenderam a diferença? Só que a forma com que a gente comunica, muitas vezes, é que tudo parece que o povo está fazendo caridade à igreja, mesmo quando, na verdade, não é caridade. As pessoas foram lá, compraram um pastel, um churrasquinho, um cachorro quente, ela encheu o bucho, isso não é caridade. Ela comeu aquilo lá. Aquilo não foi doação, ela só, ao invés de ela comprar na pizzaria a pizza, ela comeu a pizza na noite de pizza da paróquia. Então, quando a gente comunica e como a gente trata de forma estratégica a captação de recurso, muda a mentalidade do nosso povo. É igual captação de recurso para evento. A gente vai pedir patrocínio para as empresas e pede como se fosse caridade. Não é caridade. Patrocínio é negócio. Ora, se sei lá, a Dominus vai patrocinar a festa da paróquia São Cristóvão. E aí vai ter banner com o logo da Dominus, vai falar lá no palco. Isso não foi caridade, isso foi um negócio. É natural as empresas pagarem para patrocinar eventos. Então, isso não é caridade. Entendeu? Mas como que a gente vai pedir patrocínio na paróquia? Então, seu Alberto, o senhor é empresário, né? O senhor podia ajudar a gente com uma doação de patrocínio? Isso não é doação, gente. Entende? Aí o seu Alberto vai achar que é doação. Aí ele é até paroquiano. Eu não dou dízimo porque todo ano eu dou uma doação de patrocínio. Na cabeça do seu Alberto é isso. Porque nós mesmos estamos educando mal. Existe também verbas de governo. Aqui é mais complexo. A paróquia tem que ter dados, tem que ter os documentos necessários. Mas, por exemplo, se a sua paróquia é histórica e tombada, é um patrimônio histórico, existem editais específicos para isso, mas tem todo um trâmite legal e que é importante ter claro que isso não é ligado a dimensões de vínculos políticos, certo? Isso é lei. Então, se é um patrimônio histórico-cultural, existem leis que prevê esse recurso. Eu não gosto dessa ideia de paróquias que ficam usando emendas parlamentares e divulgando vereadores e deputados, ainda mais, principalmente em ano de eleição. A gente se enrosca em vários problemas políticos, inclusive, porque o governo não tem que puxar a igreja, mas ele tem coisas civis que a gente realmente pode ter. Por exemplo, se a paróquia tem uma obra social de caridade
grande, como eu trabalhei para os salesianos numa obra social. A gente tinha editais que pagavam folha de pagamento dos funcionários, mas porque era uma obra social, a lei prevê isso. Então, também dá para ter esse tipo de receita. Outra coisa, setores produtivos. A sua paróquia pode ter uma lanchonete, uma pizzaria, pode ter uma cafeteria, uma livraria, né, uma lojinha, um bazar. São formas de captar recurso também para gerenciar a vida paroquial. Quais são as nossas principais fontes de recursos? Os eventos, as ofertas, as taxas, o dízimo. Tem paróquias que pensam estrategicamente, tem aluguéis, então ela, geralmente paróquia em pontos estratégicos da cidade, ela destina uma área do terreno para fazer salas comerciais para alugar. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu conheci eu fui numa paróquia que só de aluguel ela tem mais de 50 mil reais de aluguel por mês. Por quê? Porque ela pensou estrategicamente, construiu salas comerciais embaixo do centro pastoral e catequético, e essas salas são alugadas para comércios locais. Então, tinha restaurante lá, lojas, várias. Claro, se cuida para quem você aluga, mas os estabelecimentos eram todos estabelecimentos legais, que eram bacanas, inclusive deixava super bonito o espaço daquela paróquia. Então, é uma estratégia interessante para buscar receita. Uma coisa importante aqui. Eu posso ter rifa? Posso, mas, por favor, façam as coisas legalizadas. Se você vai fazer sorteio de rifa, faça via Loteria Federal. Mas a gente vai pagar impostos ao governo. Bem-vindo ao mundo de quem não é corrupto. Quem não é corrupto tem que pagar aquilo que é de César. Então, que nem eu vi esses dias, né? Teve uma paróquia que fez um sorteio de um carro e não fez pela loteria. Aí, resumo da ópera, o padre comprou um bilhete e o padre foi o sorteado. E aí, não era pela Loteria Federal, não era nada. O que aconteceu? Pronto, o padre enganou todo mundo e ganhou a rifa da própria paróquia, coitado. Eu até conheço o padre é gente boa demais, eu tenho certeza que não foi isso. Mas ele teve o azar ainda de ter comprado o bilhete. Primeiro que ele não deve ter comprado o bilhete para não correr esse risco. Mas ele comprou o bilhete e ganhou o carro. Aí ele tomou a decisão de devolver e vão sortear de novo. Mas se tivesse feito pela Loteria Federal, nada disso teria acontecido. Porque foi tudo organizado, legal, onde tem um auditor que vê. Tem um custo? Tem, mas é melhor, faz a coisa certa, para não ter problema. Inclusive, depois isso pode gerar processos da paróquia, tá? Então, o barato pode ser muito caro para a paróquia no futuro. Como podemos fortalecer a captação de recursos da paróquia? Primeiro, evangelização querigmática. A paróquia que não evangeliza, que não faz primeiro anúncio, não vai crescer. Então, não adianta você ficar aí fazendo evento, mas não ter eventos que evangelizam. A paróquia um dia vai acabar. Não pense que não vai, porque ela vai acabar. Quem está na igreja hoje vai envelhecer, vai morrer e não vai sobrar pedra sobre pedra dentro da paróquia. Se você pegar aí a maioria das pessoas em muitas paróquias, elas têm 10, 20, 30 anos de igreja. Esse povo morrendo, a igreja vai esvaziar. Faz aí uma experiência. Reúna todos os seus agentes de pastoral da paróquia e pergunte assim, quem tem menos de 1 ano de paróquia? Vai para ver quem levanta a mão. Menos de 5 anos, menos de 10, mais de 10, mais de 20. A maioria é gente que está há muito tempo na igreja. Então, a gente tem que ter renovação pastoral. Segundo ponto, formação. Uma paróquia que não tem caminho de discipulado, não cresce, não faz as pessoas crescerem na fé, é uma paróquia que não vai ter engajamento pastoral. É muito bom fazer novena da desatadora, cerco de Jericó, lotar a igreja, fazer esses eventos que traz gente famosa, é ótimo, mas se não tiver querigma, não adianta de nada. Se não tiver discipulado, não vai adiantar. Vocês reúnem, por exemplo, tem o cerco de Jericó, reúne lá 2.000 pessoas no cerco de Jericó, e depois? O que é feito com essa gente? Qual é o convite para elas após o cerco? Elas fizeram o cerco de Jericó. E aí, o que tem depois para elas? Elas fizeram o ECC. O que tem depois para elas? Elas fizeram a novena da desatadora de nós. O que tem depois para elas fazerem? Qual é a formação? Qual é o discipulado que eu tenho? Então, eu preciso trabalhar isso. A dimensão do dízimo.
ele tem que ser uma prioridade. A pastoral do dízimo tem que ser a principal fonte de receita. O ideal é que o Conselho Econômico trabalhe para que as despesas paroquiais fixas todas sejam custeadas pelo dízimo. O restante é para investimentos, certo? E a criação dos setores produtivos, o bazar, a lanchonete, a cafeteria, né? Dá para pensar aí numa estrutura legal de um ambiente que vai ser evangelizador e captar recursos. Pense num planejamento estratégico paroquial de captação de recurso. A gestão profissional não é frieza corporativa, né? É zelo pelo rebanho. Então, como que a gente prevê os orçamentos e parar de apagar os incêndios financeiros mensais? Então, fazer um bom planejamento orçamentário é importante para a paróquia. E aí o padre, junto com o conselho, vai acompanhar. Vamos lá, chegando no final. Checklist de implementação pastoral, aqui algumas dicas para a gente melhorar o trabalho do conselho. Primeira coisa, alinhamento do propósito. A primeira pauta da próxima reunião do CAEP será revisar o estatuto ou diretório diocesano do Conselho de Pastoral, do Conselho Econômico. O orçamento atual reflete as necessidades da evangelização ou apenas a manutenção do prédio? Essa é uma pergunta importante. Essa apresentação aqui eu vou mandar para vocês lá no grupo da formação semanal. Se você não está no grupo, chama ali no site da Dominus, no WhatsApp, e pede o link do grupo para entrar, porque eu mando essa apresentação lá no grupo. Inclusive, eu estou devendo a da semana passada, já vou mandar as duas para vocês. Integração CAEP e CPT. Agendar uma reunião conjunta entre Conselho Econômico e Conselho de Pastoral. A pastoral de conjunto exige que quem planeja as finanças ouça quem executa a pastoral. Revisão do calendário de eventos. Avaliar todas as festas e promoções aprovadas. Elas estão promovendo a partilha comunitária ou apenas sugando a energia dos agentes pastorais? Reduzir em 20% eventos puramente financeiros e redirecionar energia para a pastoral do dízimo. Priorização da pastoral do dízimo. O CAEP está acompanhando os indicadores do dízimo, estabelecer metas de conscientização para transformar católicos de IBGE em membros ativos na manutenção da paróquia. Transparência e comunicação. O CAEP está apresentando um orçamento anual de forma clara à comunidade. A prestação de contas gera confiança e motiva doações voluntárias. Então, aqui algumas ações que vocês podem realizar para fortalecer a identidade do conselho. Eu quero deixar aqui para vocês, para a gente ir encerrando, a Dominus conta com uma assessoria em captação de recursos para a paróquia, que é um trabalho, é um projeto de assessoria mesmo, onde a gente vai para a paróquia de vocês e faz um trabalho de planejamento estratégico financeiro, de receita, de captação de recursos. Então, quem quiser saber mais, a gente tem esse trabalho de assessoria, certo? E esse trabalho é indicado para paróquias que arrecadam acima de 50 mil reais. Então, se a paróquia tem uma receita acima de 50 mil, esse é um tipo de serviço que já se enquadra mais para você, porque tem um custo um pouco mais avançado. E ele é um trabalho que envolve campanha do dízimo, a campanha da festa do padroeiro, imersão presencial, ou seja, eu vou até a sua paróquia junto com outros consultores da Dominus para dar formação presencial. A gente está junto com vocês durante todo o ano, trabalhando um planejamento estratégico de captação de recursos. Então, você, padre, você, coordenador do Conselho Econômico, pode entrar em contato conosco para saber mais. A gente apresenta com mais detalhes todo o trabalho que envolve essa assessoria. Tá? Eu só trago aqui rapidamente para vocês, para que vocês tenham essa informação, certo? E aí aqui tem toda a jornada, a gente vai fazer o planejamento, vai ter imersão presencial com todas as lideranças que trabalham com a captação de recurso, o povo da festa, Conselho Econômico, Pastoral do Dízimo, todas as lideranças de frente, a dimensão da gestão da captação, trabalho de comunicação, e tem um consultor específico dedicado a vocês nessa jornada, certo? Então é isso, eu não vou me estender aqui passando todos os detalhes da assessoria de captação, mas vocês podem entrar em contato conosco para saber mais, certo?
Gente, eu tenho 5 minutos para tirar dúvidas de vocês. Hoje, infelizmente, eu não posso ficar um pouco mais. Eu tenho uma reunião às 2, mas eu vou abrir aqui o microfone e pelo menos aí 2 pessoas ou 3, a gente tentar responder perguntas, dúvidas que vocês tenham, tá? Deixa eu só achar aqui aonde que eu ativo de novo o microfone, que eu não estou achando, gente. Cadê? Aqui. Pronto. E você levanta a mão e aí você pode fazer a pergunta. Alguém? Vamos lá. Não vamos demorar para fazer a pergunta, senão o tempo vai passando. Ninguém, gente? Eu vi que vocês foram deixando comentários aqui. Eu vou depois tentar ler todos eles. Eu não sei se tem alguma pergunta. Aqui tem uma pergunta, Jean. Estou entendendo que os membros do CAEP devem ter uma visão de conjunto da paróquia. É isso? Sim. Um conselho econômico que não tem visão de pastoral de conjunto, de vivência evangelizadora, que não sabe o valor que é a catequese, que não sabe a importância dos movimentos, né? Ele tem que ter visão, de fato, de evangelização, não só financeira. É claro que quem cuida das finanças tem que entender de contabilidade, administração, gestão, mas também tem que entender de evangelização. São 2 parâmetros importantes aqui. Então, não adianta você ter um conselho econômico que não entende de evangelização, ele vai atrapalhar mais do que te ajudar. Certo? Então, é importante, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu vi que muita gente disse que o grande problema nos seus conselhos é esse, né? Essa falta de visão evangelizadora, né? Ó, tem a paróquia São Francisco que contratou profissionais para ensinar os músicos e eles não valorizam. Eu paro ficou triste. Eu entendo, é bem isso mesmo que muitas vezes acontece. Tem alguém que está com o microfone ligado, querendo falar? Jean, é o Rogério aqui. Eu estou aqui na paróquia da Assunção, aqui em Viçosa. Né? Prazer, Rogério. Eu queria saber, assim, esse link dessa aula aí vai estar disponível. Como eu acesso? Tem algum grupo que a gente receba esses links dessas formações? São importantíssimos. Eu quero repassar para alguns membros que não participam de formação. Tem uma tesoureira que não participa de formação. E aí aproveitar e mandar esses links. Como é que a gente faz? Essa formação ela é gravada, nós editamos ela e subimos para o nosso canal no YouTube, que é dominus.evangelização. Sim, Então, senhor. lá você vai encontrar essa formação, até é bom que você se inscreva lá, porque aí você recebe as notificações. E aí você tem não só essa, mas se eu não me engano, Rogério, tem umas 400 aulas disponíveis para vocês assistirem, tá? Muito bom. Está tudo de graça lá, disponível para vocês poderem utilizar. Repete de novo, Jean, por favor. Dominus.evangelização. Pronto, ok. O professor Emerson perguntou aqui qual é o papel do Conselho Econômico na administração e transparência dos recursos da comunidade e o papel organização de eventos. Legal, Emerson. Uma coisa, a transparência ela é essencial e o Conselho Econômico deve fazer. O que eu recomendo? Faça uma prestação de contas evangelizadora, que inclua a dimensão financeira, mas também a dimensão evangelizadora, porque assim as pessoas vão conectar mais a realidade financeira, não só a estrutura. Então, por exemplo, fale de quantas pessoas tem na catequese, quantas pessoas foram batizadas, quantos doentes visitados. Tudo isso exige dinheiro para que se mantenha. Então, isso ajuda as pessoas a entenderem a evangelização como um todo, não só a estrutura. E tem lá também um slide, 2, falando das reformas e construções que a paróquia está vivendo. Mas aqui na Dom, dos nossos clientes de assessoria do dízimo, por exemplo, a gente tem um relatório que a gente chama de
sustentabilidade evangelizadora, onde a paróquia coloca ali vários dados, ele é até editável, esse relatório, para que a pastoral do dízimo e o Conselho Econômico organize e mande para os dizimistas, para as lideranças. Tá? Então, prestação de contas é importante, é fundamental ser feito. E o papel da organização de eventos, aqui eu diria o seguinte, dentro do Conselho Econômico, na minha visão, se eu fosse pároco, por exemplo, eu teria uma equipe de eventos, que seja organizadora de eventos, literalmente, e o coordenador dessa equipe é membro do Conselho Econômico. Então, ele se reúne para organizar os eventos com a equipe dele, mas as demandas são trazidas também para o Conselho, para agilizar essa logística de trabalho e de comunicação. Então, eu faria aí uma equipe de Conselho Econômico ampliada, onde vai ter pastoral do dízimo, vai ter equipe de eventos, eu vou ter todas, por exemplo, se eu tenho uma coordenadora do bazar e gera receita, ela tem que estar na equipe do CAEP, porque ela gera recurso financeiro. Se eu tenho uma lanchonete, é a mesma coisa. A secretária paroquial precisa estar lá, porque tem receitas que são geradas na secretaria paroquial, e assim por diante. O problema é que a gente trabalha a captação de recursos de formas fracionadas, e o ideal é olhar isso de forma estratégica. E só é possível fazer isso com um bom planejamento estratégico financeiro e de captação, certo? Já eu irei assumir agora a coordenação da pastoral do dízimo. Também fui convidada para fazer parte da formação do Conselho Econômico da Igreja, que até então não foi formado ainda, mas as informações de hoje foram de suma importância para o meu entendimento, para o entendimento mesmo. Legal, muito bom, Eliane. E sugira para o seu pároco a imersão, dízimo e evangelização, que é uma formação nossa aqui. As inscrições estão abertas. Se você quiser saber mais, marca com o seu padre e entre em contato com a gente. Inclusive, recomendo, se vocês tiverem interesse em fazer a imersão do dízimo, nós estamos com uma promoção de descontão enorme aí esse mês de abril. Não vou dizer qual é o desconto, entre em contato conosco, mas é um desconto que nunca teve. Então, entre em contato lá, porque vale a pena começar a fazer essa imersão agora, que está no novo modelo. Inclusive, esse aqui é um kit, o material didático da imersão do dízimo. São 5 módulos, e a sua paróquia vai receber esse módulo aqui, esse treino, para trabalhar na formação do dízimo, tá bom? Gente, obrigado a todos. Eu preciso realmente ir, porque eu tenho reunião agora às 14h, mas contem conosco. Semana que vem temos uma nova aula, e não será eu, será um convidado, mas vai ser sobre inteligência artificial na evangelização, então não pode perder. E eu vou trazer uma grande novidade na semana que vem para vocês. Então, eu espero vocês lá e divulguem também para outras pessoas, tá bom? Um abração.